Salve pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje eu falarei sobre um tema um tanto polêmico, mas importante porque estamos vivendo num tempo em que estamos sendo impelidos a nos posicionar em tudo, através dos nossos valores, das nossas crenças, em tudo. Todos devem ter visto ou pelo menos ouviram falar sobre o caso da menina de 11 anos em Santa Catarina que teve que interromper uma gravidez indesejada. Sabe, vivemos tempos difíceis em que os mais inocentes pagam com a própria vida, como essa criança no ventre. Se uma criança comete algum ilícito, a responsabilidade não cai sobre a criança, cai sobre os pais, pois ela ainda é menor de idade. E a lei de Deus é bem clara, ela é comparada à lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E nesse caso especificamente dessa menina, que a polícia já comprovou que foi consensual com um namoradinho de 13 anos, a responsabilidade é dos pais. A responsabilidade tanto por cultivar a vida, caso ela não tivesse abortado, ou a responsabilidade pelo assassinato no ventre dessa criança é dos pais dessa menina. Mas eu vou dizer aqui por que eu decidi falar sobre esse assunto. Quem me conhece, talvez não saiba, mas eu engravidei uma ex-namorada na época da faculdade e tivemos um embate, uma luta, realmente, pois ela queria abortar porque ela não achava que era capaz de ser mãe. Mas eu lutei e hoje ela se arrepende. E hoje é inconcebível o quanto teríamos perdido sem a presença dele. Momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos sem igual. Não tenho nem o que falar a respeito disso. O que diz a palavra de Deus a respeito dos filhos? Provérbios 17, 6 diz: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 128, 6. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos 127, 3. Essas são apenas 3 passagens da Bíblia que falam sobre filhos, mas entenda que toda a Bíblia fala sobre genealogia, a importância da descendência. Quando Deus promete a Abraão e diz que a sua descendência será mais numerosa que as estrelas, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Isso está lá em Gênesis 17, do 4 ao 9. Imagina se Sara tivesse abortado Isaac. Como é que seria a nossa vida hoje? Até porque é por causa da descendência de Abraão, que é Jesus, que hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Podemos clamar, Abba, Pai. A questão da família é tão importante que ela foi criada por Deus, não pelos homens. E ela foi criada baseada na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, basicamente, aqui Jesus está falando que devemos nos arrepender. Enquanto a gente não se arrepender, as nossas obras serão sempre más. Se a gente crê em Jesus e se arrepende dos nossos pecados, as nossas obras passam das trevas para a luz. Sabe, eu não sei o que seria da minha vida se a mãe do meu filho tivesse interrompido a gravidez, para não falar outro termo. Todas essas pessoas que fizeram isso, ou que são a favor, elas nunca vão ter concepção como seria a vida delas com a presença do filho. Ou mesmo que elas deem o filho para adoção, nunca saberão o que Deus poderia agir na vida do filho, na vida dessa criança. Coisas grandiosas são feitas através da família. Por isso que a família é a base, a estrutura da sociedade. Porque não é o que a gente vê com os nossos olhos, através das nossas ações, até mesmo dos nossos filhos. É o que os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos farão. Deus age através da família, faz coisas maravilhosas por ela, através dela. Por mais que em determinadas situações, essas situações pareçam situações de desgraça, se nos entregarmos a Ele de coração, Ele muda completamente a situação. Isso quer dizer que vai mudar o resultado da colheita, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta mal, a gente colhe mal. Agora, se a gente planta bem, a gente colhe o bem. Isso em tudo. Não à toa que a palavra de Deus é dada como exemplo pelo próprio Jesus, como uma parábola, na parábola da semeadura, como uma semente, que quando encontra solo fértil, que é o coração, produz frutos inimagináveis. Por mais que a esquerda roube essa agenda dos direitos humanos para si, saiba que os direitos humanos ele foi criado por Jesus, pois éramos mortos em nossos pecados, e somente pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, por crermos e nos arrependermos, hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. E Deus deu seu único filho para morrer por nós, para que todos que nele creem pudessem ter vida eterna e vida em abundância. Vida em abundância. Por mais que a pessoa tente interromper uma gravidez, ela preza pela própria vida. Uma loucura, você quer prezar pela própria vida, tirando a própria vida de quem está dentro de si. É complicado. Hoje se valoriza mais animais, plantas, cada vez menos se valoriza o ser humano. Cada vez menos. Mas eu vou terminar falando algo lógico, porque o mundo ele é perfeito. Se Deus quisesse a nossa opinião para criar o mundo, ele teria criado a gente primeiro. Mas de acordo com Gênesis, de acordo com a palavra, Deus criou o mundo para depois criar o homem. Colocar o homem no mundo e presentear o homem com o mundo,
para que o homem dominasse sobre todas as coisas. Quando o homem se corrompeu seu caráter, pecando, a partir daí o mundo ficou ruim, não por causa do mundo, mas por causa da presença do pecado no homem, da corrupção de caráter do homem. A culpa nunca é da sociedade, do governo XYZ, da empresa XYZ, de nenhuma entidade impessoal. Não. A culpa é sempre de alguém. A culpa é das pessoas. As pessoas agem com maldade. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Está em Romanos 7,19. Tamanha maldade está sendo mostrada para que as pessoas se arrependam. Arrependam, pois sem arrependimento não há salvação. E sem salvação não há paz de espírito, paz de verdade. Todos nós ansiamos por paz. Pelo menos a grande maioria das pessoas busca paz. Busca viver corretamente, para viver em paz. Mas sente o vazio interior. Esse vazio só pode ser preenchido com Deus. E Deus só preenche esse vazio a partir do momento que a gente se arrepende. Assassinar um ser indefeso no ventre nunca vai trazer paz para ninguém. Por mais que aparenta ser uma situação tenebrosa, nunca vai trazer paz. Nunca. Os valores judaico-cristãos são os valores que regem a nossa sociedade desde sempre, desde a época de Abraão, lá, quase 5.000 anos atrás. Por mais que você não seja cristão e não tenha aceitado Jesus como seu Salvador, roubar, matar, estuprar, assassinar, são situações sempre consideradas ruins. É o pecado moral. O pecado moral não mudou da antiga aliança, do Velho Testamento para a nova aliança em Cristo Jesus. Não mudou. O pecado moral não mudou. O que mudou foram os ritos externos para a gente se purificar do nosso pecado moral. Pois antes era necessário fazer sacrifícios, agora não. Deus enviou seu único filho para que o sacrifício dele naquela cruz fosse suficiente para toda a humanidade se arrepender dos seus pecados. Agora, os mandamentos morais que Deus instruiu continuam mesmo desde Abraão, passando por Jesus. Jesus recitou a mesma coisa do Velho Testamento. A mesma lei de Moisés, depois, Jesus recitou. E são esses mesmos mandamentos morais que regem a nossa conduta moral, a nossa conduta social. E é isso que vai ser julgado diante de Deus. Deus que é amor, mas também o mesmo Deus que é justiça. Portanto, estamos, como eu disse no início do vídeo, num momento em que somos impelidos a nos posicionarmos através dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas ações. Por mais que queiram mudar os princípios morais da nossa sociedade, eles se mantêm os mesmos. Então, vou terminar aqui. Se posicione. Deus ouve o clamor do seu povo. Vou terminar aqui com Jeremias 29, 11 a 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, declara o Senhor. Então temos que clamar de todo o nosso coração. Clamar de todo o nosso coração. Se posicione. Deus abençoe sua vida.